Existe um método de geração de eletricidade que não requer combustível, nem painéis solares, nem peças móveis, duas peças de metal espetadas em terra úmida. É só isso que é preciso. Em 1841, um inventor escocês alimentou um sistema de telégrafo através de milhas de terreno aberto usando apenas cobre e zinco enterrados na terra, sem fios ligados a uma central elétrica, sem carvão, sem motor a vapor, apenas dois metais e o chão debaixo dos seus pés. O dispositivo produziu uma corrente estável durante meses sem manutenção. Então, as companhias de telégrafo aperceberam-se de algo assustador. Se qualquer pessoa pudesse gerar a sua própria eletricidade a partir do solo, ninguém precisaria de a comprar. Não pararam de a usar porque falhou. Pararam porque funcionava demasiado bem. Um método que transforma a Terra numa fonte de energia não pode ser medido. E o que não pode ser medido não pode ser monetizado. Esta é a história da bateria de terra, o gerador elétrico mais antigo da história humana. E o segredo que a indústria da energia enterrou debaixo dos seus pés. Se ainda não está subscrito, carregue em subscrever no sino. É aqui que desenterramos o que a indústria enterrou. Agora, deixe-me levá-lo de volta aonde tudo começou. O ano é 1841 e um relojoeiro escocês chamado Alexander Bain está a trabalhar numa pequena oficina em Edimburgo. Bain não é rico, não está ligado à elite científica, mas tem uma obsessão pela eletricidade que beira a loucura. Uma tarde, Bain espeta duas hastes de metal, diferentes no solo úmido, atrás da sua oficina, uma de cobre e outra de zinco. Ele liga um fio entre elas e anexa um pequeno medidor. A agulha move-se, não um piscar, mas uma corrente constante e sustentada a fluir da própria terra. Bain não compreende totalmente por que funciona, mas compreende o que significa. Ele apresenta uma patente nesse mesmo ano, a patente número 9363, a bateria de terra. Ele usa-a para alimentar os seus designs de relógios elétricos e depois aumenta a escala. Em 1843, Bain demonstra que as baterias de terra podem alimentar linhas telegráficas sem qualquer fonte de energia convencional. As implicações são impressionantes. O telégrafo é a internet do século XIX, ligando cidades, nações e continentes inteiros. E Bain acabou de provar que pode funcionar com terra. Mas Bain não está sozinho nesta descoberta. 50 anos depois, em 1892, um agricultor em Murray, Kentucky, chamado Nathan Stubblefield, leva a bateria de terra ainda mais longe. Stubblefield enterra bobinas de metal no chão à volta da sua quinta e liga-as a um dispositivo que ele próprio construiu. Numa fria manhã de janeiro, ele convida testemunhas à sua propriedade, pega num receptor e ouvem a sua voz transmitida sem fios pela sua quinta. Sem fios entre o transmissor e o receptor, sem fonte de energia convencional, apenas baterias de terra a impulsionar todo o sistema. O jornal local chama-lhe um milagre. Stubblefield demonstra a tecnologia novamente em Washington, D.C., em 1902, no rio Potomac, transmitindo voz através de águas abertas. Mas é aqui que a história fica sombria. Apesar de várias demonstrações públicas bem-sucedidas, nenhuma grande empresa investe na tecnologia de Stubblefield. Ele morre sozinho em 1928, sem um tostão, num barraco na sua própria quinta. Os seus dispositivos foram destruídos ou dispersos, e as suas patentes expiraram sem comercialização. Agora, recuemos ainda mais, cerca de 2.250 anos antes da oficina de Bain. Arqueólogos que trabalhavam perto de Bagdade em 1938 descobrem um jarro de barro com aproximadamente 13 centímetros de altura. No interior,
encontra-se um cilindro de cobre com uma haste de ferro suspensa no centro. O artefato data de aproximadamente 250 a.C., quando investigadores da General Electric enchem uma réplica com sumo de uva como eletrólito, esta produz entre 1,5 e 2 volts de eletricidade. A bateria de Bagdade existiu 2.000 anos antes de Volta e 2.000 anos antes de Edison. Alguém na antiga Mesopotâmia descobriu que dois metais diferentes, separados por um líquido ácido, produzem corrente elétrica. Isto não é uma teoria. Este é um resultado medido, replicado e confirmado em laboratório. O princípio nunca mudou em mais de 2 milênios. Civilizações nascem e caem, impérios desmoronam-se e reconstroem-se, mas a química de dois metais diferentes em terra úmida, a gerar voltagem, permaneceu constante desde antes de os romanos construírem a sua primeira estrada. E aqui está o que o deve fazer parar para pensar. Em 1848, o próprio governo dos Estados Unidos utilizou baterias de terra para alimentar secções da antiga rede telegráfica. A tecnologia foi documentada em relatórios oficiais arquivados na instituição Smithsonian. Isto não é ciência marginal. Esta era infraestrutura federal. Então, silenciosamente, sem debate público ou refutação científica, a bateria de terra desapareceu da conversa. Não porque uma alternativa melhor foi encontrada, mas porque uma, mais lucrativa, o foi. Esta informação é apenas a superfície. Existe uma coleção de tudo o que a indústria não quer que saiba, incluindo técnicas de fogo que unidades militares usavam e que agora são classificadas como perigosas, abrigos de emergência que não custam nada e superam tendas caras, e filtros de água D e Y, que os engenheiros não conseguiam acreditar. Existem plantas de baterias de terra com medidas exatas e combinações de metais para máxima produção, e métodos de energia fora da rede que funcionam sem painéis solares ou geradores. Agora, deixe-me mostrar-lhe exatamente porque isto funciona, porque a ciência é tão elegante quanto simples. O princípio por trás da bateria de terra é chamado corrosão galvânica e é um dos fenômenos mais bem documentados em eletroquímica. Quando dois metais diferentes são colocados num eletrólito, que é qualquer líquido que conduz íons, os eletrões fluem espontaneamente do metal mais reativo para o metal menos reativo. Isto não é uma hipótese, é uma lei da física descrita pela série Eletroquímica que todo estudante de química aprende no seu primeiro ano. O solo é um eletrólito natural, contém água, sais minerais, ácidos orgânicos e milhares de milhões de micro-organismos que melhoram a condutividade iônica. Cada punhado de chão, de floresta, é uma sopa química perfeitamente adequada para impulsionar uma reação galvânica. A voltagem depende dos metais que escolher. Zinco e cobre produzem aproximadamente 1,1 volts por célula. Magnésio e cobre aproximam-se dos 2 volts e alumínio e cobre ficam em cerca de 1,5 volts. Uma única célula não é muito por si só, mas é aqui que fica interessante. Conecte 10 células de zinco e cobre em série e obterá 11 volts. Conecte 20 e atingirá 22 volts. Isso é suficiente para carregar um smartphone, suficiente para manter as luzes LED de acampamento acesas durante uma noite inteira e suficiente para alimentar um pequeno rádio de emergência durante dias. Um estudo publicado por investigadores da Universidade de Wisconsin em 2017 mediu uma corrente sustentada de células galvânicas baseadas no solo durante um período de 90 dias. As células mostraram menos de 12% de degradação ao longo de 3 meses de uso contínuo, 12% em 90 dias. Compare isso com uma bateria alcalina convencional que perde até 20% da sua carga
apenas por estar numa prateleira sem uso. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos publicou um levantamento da condutividade do solo, mostrando que a maioria dos solos florestais na América do Norte tem condutividade elétrica entre 200 e 800 microsiemens por centímetro. Isso está bem dentro da faixa necessária para uma produção galvânica eficaz. Por outras palavras, a terra debaixo de qualquer acampamento comum já é um eletrólito funcional à espera de duas peças de metal. Uma equipe do MIT demonstrou em 2015 que células de combustível microbianas, que operam com um princípio quase idêntico, poderiam alimentar sensores remotos em campos agrícolas por mais de um ano com manutenção zero. Os números não são teóricos, são testados em campo, revistos por pares e repetidamente confirmados. E, no entanto, se procurar uma bateria uria de terra em qualquer grande retalhista, não encontrará exatamente nenhum produto à venda. Se chegou até aqui, já sabe mais sobre energia fora da rede do que 99% das pessoas. Subscreva e partilhe com alguém que precisa de se lembrar do que nos fizeram esquecer. Agora, fique comigo, porque a próxima parte é a mais pesada. Então, por que razão a bateria de terra não está em todas as lojas de campismo, em todos os kits de sobrevivência e em todos os manuais de preparação para emergências do planeta? Por que é que uma tecnologia documentada pelo governo dos Estados Unidos em 1848 não aparece em nenhum catálogo moderno de artigos para exterior? Siga o dinheiro. A indústria global de baterias gera mais de 150 mil milhões de dólares em receita anual. Isso não é um erro de digitação. 150 mil milhões de dólares todos os anos vendendo-lhe dispositivos que se degradam, vazam, expiram e precisam de substituição constante. A família americana média gasta mais de 150 dólares por ano apenas em pilhas descartáveis. Multiplique isso por 130 milhões de famílias e começa a ver a arquitetura da dependência. Imagine uma tecnologia onde as matérias-primas custam menos de 2 dólares, onde o eletrólito é literalmente o chão onde está e onde não há prazo de validade, porque a reação eletroquímica se renova enquanto o solo permanecer úmido. Não pode patentear terra, não pode patentear a série eletroquímica. É uma lei da natureza. Não pode criar um modelo de subscrição para cobre e zinco, metais que qualquer loja de ferragens vende por quilo. E absolutamente não pode construir uma indústria de 150 mil milhões de dólares em torno de algo que um miúdo de 12 anos pode montar no quintal com um punhado de moedas e alguns pregos galvanizados. Todo o modelo econômico da indústria de energia portátil depende de acreditar que a eletricidade requer tecnologia complexa, proprietária e cara. A bateria de terra representa tudo o que esse modelo se opõe. É gratuita, é simples, é infinita e está completamente fora do controle corporativo. Por isso, a bateria de terra teve de ser apagada da conversa pública, não proibida. Isso chamaria a atenção, não desmentida, porque a ciência é irrefutável. Foi simplesmente removida silenciosamente dos livros didáticos, ausente das prateleiras das lojas de ferragens e desaparecida de todos os guias de sobrevivência convencionais publicados nos últimos 50 anos. O mesmo padrão repete-se com toda a tecnologia autossuficiente que ameaça uma fonte de receita. Eles não a combatem, simplesmente fazem-nos esquecer que alguma vez existiu e funcionou até agora. É aqui que a história fica estranha. Em 2012, um investigador da Universidade de Harvard publicou um artigo sobre células de combustível microbianas que funcionam essencialmente como baterias de terra melhoradas. O estudo mostrou que estas células podiam produzir energia suficiente
para operar pequenos dispositivos eletrônicos usando apenas micróbios do solo como fonte de energia. O artigo foi citado mais de 300 vezes em revistas acadêmicas, mas nenhum produto comercial resultou disso. 300 citações acadêmicas e 0 aplicações para o consumidor. O conhecimento existe, a ciência está comprovada, as patentes estão expiradas ou são inexequíveis. E ainda assim, ninguém lhe vende uma bateria de terra, porque vender-lhe uma bateria de terra seria como vender-lhe um copo de água da torneira quando já está ao lado da torneira. A margem de lucro na autossuficiência é 0. Agora, aqui está o que realmente veio procurar. Como construir uma? Esta é a parte que não ensinam, por isso preste atenção. Comece com cobre e zinco. Estes dão-lhe o melhor equilíbrio entre voltagem, disponibilidade e custo. Vá a qualquer loja de ferragens e compre fio de cobre sólido de calibre 14 e pregos de aço galvanizado. A galvanização é um revestimento de zinco, que é o seu segundo elétrodo. Corte o fio de cobre em tiras com cerca de 15 centímetros de comprimento. Pegue nos seus pregos galvanizados, pregos padrão de 7,5 centímetros funcionam perfeitamente. Encontre um pedaço de terreno com solo úmido e rico em minerais, chão de floresta, canteiros de jardim e áreas perto de riachos são ideais. Evite solo arenoso ou extremamente seco. Espete uma tira de cobre e um prego galvanizado no solo a cerca de 10 centímetros de distância. Enterre-os a pelo menos 7,5 centímetros de profundidade. Isso é uma célula e produzirá entre 0,8 e 1,1 volts, dependendo das condições do seu solo. Agora, aqui está a chave. Liga-as em série. Passe um fio da tira de cobre da célula 1 para o prego de zinco da célula 2, depois do cobre da célula 2 para o zinco da célula 3. Cada célula adiciona a sua voltagem ao total. 10 células dão-lhe aproximadamente 8 a 11 volts. 15 células podem levá-lo para além dos 12 volts, que é o padrão para carregamento USB. Adicione um regulador de voltagem simples. Pode comprar um por menos de $2 e terá um carregador de telemóvel funcional alimentado inteiramente por terra. Para campismo, a montagem leva cerca de 20 minutos e os materiais custam menos de $5 no total. Compare isso com um painel solar portátil de $80 a $150 que não funciona à noite, não funciona debaixo de árvores e parte-se se o deixar cair. Compare com pilhas descartáveis de $15 a $20 por viagem que deita fora após uma única utilização. Compare com uma estação de energia portátil de $200 a $500 que pesa 4,5 quilos e precisa de ser recarregada numa tomada de parede. A bateria de terra quase não pesa nada. Funciona dia e noite, funciona debaixo de qualquer cobertura. E a fonte de combustível é toda a superfície da Terra. Um campista no norte do Maine testou uma bateria de terra de cobre e zinco de 20 células durante uma viagem de uma semana pelo campo e relatou ter carregado o seu telemóvel 3 vezes e usado uma lanterna LED todas as noites. O custo total do material foi de $4,37. Preciso ser honesto consigo sobre as limitações. As baterias de terra produzem baixa corrente. Não vai alimentar um frigorífico ou uma cabana com este método. A umidade do solo é importante. Em condições secas, a produção cai significativamente, embora possa corrigir isso derramando água sobre os locais dos seus elétrodos. Os elétrodos de zinco corroem-se com o tempo. A substituição dos pregos galvanizados a cada poucas semanas mantém o sistema a funcionar com desempenho máximo, e a configuração inicial exige paciência. Espetar 20 pregos e 20 tiras de cobre no chão não é instantâneo, mas, para a iluminação fora da rede,
comunicação de emergência, carregamento de telemóveis e eletrônica de baixa potência, a bateria de terra não é uma novidade. É uma tecnologia comprovada, centenária, que gera eletricidade real, mensurável e utilizável a partir do solo. Este conhecimento não morreu, estava à espera. À espera na patente de Alexander Bain, de 1841. À espera na casa de quinta, de Nathan Stubblefield, no Kentucky. À espera num jarro de barro, enterrado sob as areias da antiga Mesopotâmia. Durante 2000 anos, os humanos souberam que 2 metais em terra úmida criam eletricidade. Nenhuma indústria pode apagar uma lei da física. Eles só podem fazê-lo esquecer que ela existe. Mas o esquecimento não é permanente. Se esta história mudou a forma como olha para o chão debaixo dos seus pés, por favor, subscreva e goste deste vídeo. Estamos a desenterrar a história que tentaram enterrar e a reclamar o poder que eles querem que pague. Junte-se a nós enquanto desvendamos mais verdades esquecidas. A próxima descoberta está mesmo debaixo da superfície.